Bom dia, senhores. Bom dia. Quem tem fé profetiza comigo. Essa semana será uma semana de bênção, de cura, de mudança, de comunhão, de transformação na minha vida e na vida da minha família. Em nome de Jesus. Amém. Senhores, não importa a quantidade, importa a qualidade, tá bom? Então, por gentileza, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, tá bom? Se trata sobre constância, é o que a gente fala todo dia. Então, independente do número de pessoas que estão aqui hoje, os senhores podem receber essa semente, se a terra dos senhores estiver aberta para receber uma boa semente. Então abram os seus corações, os senhores que estão aqui, para essa semente cair e para essa semente germinar, para vocês conseguirem multiplicar, porque o Evangelho é sobre isso. Amém, senhores? Amém. Legal. Wilker, por favor, lê 1 Coríntios 12, versículo, lê do 1 até o 7, por favor. Eu gostaria que os senhores prestassem atenção nesse momento. Do jeito que você quiser. Acerca da diversidade dos dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmão, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que erreis, gentios levados aos ídolos mundos, conforme ereis guiados. Porquanto vós fazeis compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anatema, e ninguém pode mais dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade e o ministério, mas o Senhor é o mesmo. É diversidade e operações, é o mesmo Deus que opera em tudo e em todos, mas a manifestação do Espírito é dada a cada, para cada que for útil. Legal, irmão, obrigado. Gente, cada um tem um dom aqui nessa sala, certo? E a gente vive falando que a gente tem que multiplicar esse dom. Correto, senhores? A questão é, algum dos senhores já descobriu o dom de vocês? Como que a gente faz para descobrir o dom em Deus? Buscando a Ele, se consagrando a Ele. Não tem outra forma, senhores, dos senhores descobrirem para que os senhores estão aqui nessa terra, se não for em comunhão com Deus. A gente não consegue ter discernimento sozinho, entende? Então assim, qual que é a qualidade de vocês? Pensem comigo, Noé veio para fazer através dele uma nova geração. Não era um bêbado, correto, senhores? Moisés veio para libertar o povo do Egito. O que tinha no Egito? Escravidão, açoitamento, fome, assassinato, né, senhores? Então Noé veio para libertar, Moisés veio para libertar esse povo do Egito, e eles tiveram que atravessar um deserto. Moisés foi escolhido, mesmo sendo um assassino, perfeito, senhores? José veio para ser rei, mas antes ele passou mais de 10 anos em cativeiro, até conseguir se tornar rei do Egito. Todo mundo comigo? Jesus veio para salvar a gente, mas ele teve que ser crucificado na cruz e tirado até a última gota de sangue dele, para ele cumprir o que ele tinha aqui. Cada um desses senhores entendia o seu chamado. Vocês vieram para quê? Para que vocês vieram? Os senhores entendem que quando a gente tem um chamado, não é uma tarefa tão simples. É uma tarefa que exige dor, exige sacrifício, mas ao mesmo tempo ela é gratificante. Até aqui todo mundo comigo? A gente tem que estar de olhos e ouvidos abertos, né? Para entender, para ver e ouvir o chamado. Exatamente, em comunhão, porque, senhores, quando a gente não está em comunhão, é como uma venda em nossos olhos. A gente não consegue enxergar o mundo espiritual que está à nossa volta.
Entendem? Então, uma palavra que eu estou lendo aqui para os senhores hoje, quem está em comunhão, vai se confirmar mais tarde. Escuta o que eu estou falando para os senhores. Se os senhores abrirem a Bíblia, se os senhores conversarem um com o outro, ou com alguém que não está aqui, a palavra vai se confirmar. Deus confirma a palavra, para você saber que Ele é Deus e que Ele está dando essa palavra para os senhores, e que eu só sou instrumento dele para passar para os senhores a palavra, e cada um dos senhores são os instrumentos dele para passar para o próximo, e assim por diante. Não é isso que a gente vem comentando? Perfeito, senhores. Vamos entrar na palavra então? Beleza. A palavra está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23. Não, agora 10. Essa daí foi só a introdução. Quem achou, diga amém. Amém? Amém. Ok. E a palavra diz assim: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Não procure satisfazer aos desejos dos seus próprios interesses, mas os do próximo. Comam de tudo que se vende no mercado, sem levantar dúvidas por motivo de consciência, pois a terra e tudo que ela contém pertencem ao Senhor. Se algum pagão convidar a vocês a aceitarem o convite, comam de tudo que lhe foi oferecido, sem levantar dúvidas por motivo de consciência. Mas se alguém diz a vocês: isso é carne sacrificada aos ídolos, não comam por causa daqueles que os avisou e por motivos de consciência. Falo da consciência dele, não de vocês, porque a minha liberdade deveria ser julgada por outra consciência. Se eu como alimento dando graças, por que eu seria censurado por alguma coisa pela qual dou graças? Perdão, senhores. Vamos lá. Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem, prestem atenção nessa parte, ocasião de escândalo, nem para judeu, nem para grego, nem para a igreja de Deus. Façam como eu, que me esforço para agradar a todos em todas as coisas, não procurando os meus interesses pessoais, mas o interesse do maior número de pessoas, a fim de que sejam salvas. Algum dos senhores querem comentar alguma coisa? A palavra está aberta. O que os senhores entendem? Quem prestou atenção no que eu li? Vocês estão comigo? Sim. Dá uma ajuda lá, aí, por gentileza. Você pode falar. Vem cá, amor. Não, ajuda a cozinha. Ajuda a cozinha, por gentileza. Está muito barulho lá, fala para diminuir o fluxo, eu já avisei já. Senhores, vamos lá. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. A gente é livre para escolher qualquer coisa. Tá bom, senhores? Então, livre-arbítrio a gente sempre vai ter na nossa vida. Os senhores são livres para se recuperar, para tirar a abstinência física dos senhores aqui nessa clínica, sair e voltar a usar. Fiquem à vontade. Os senhores são livres para isso. Ninguém vai impedir os senhores de fazer isso. Até aqui todo mundo comigo? Versículo 10. Capítulo 10, versículo 23. Assim como os senhores também são livres para entrar em recuperação, para ter comunhão com Deus. E é isso que Deus quer que os senhores façam. Então tudo é permitido, mas nem tudo convém aos senhores fazer. Cabe a nós procurar o que é melhor para a gente. Cabe aos senhores procurarem o caminho que é melhor para vocês. Certo, senhores? E aí ele continua. Oi? Isso cabe aquele jargão. A gente está tudo no mesmo oceano. A gente só depende de escolher o barco que a gente quer ficar. Exatamente. E se o seu barco tiver um Jonas, arranca ele fora, viu? Ninguém procure satisfazer os seus próprios interesses, mas os do próximo. O que ele se remete aí? Aos desejos da onde? Aos desejos da carne, senhores. Quais são os desejos da carne?
Quem conhece aqui os desejos da carne? Os desejos mudança. Os desejos da carne: prostituição, impureza, idolatria, feitiçaria, inimizade, iras, pelejas. Enquanto a gente não servir, é o que a gente vai alimentar na nossa carne. Ainda que a gente não queira, é o que acontece, senhores. Quais são os frutos do Espírito agora, senhores? A gente vive falando sobre isso: amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Cara, tá muito curto isso aqui, cara, tá complicado. O inimigo está furioso. Você falou? Frutos do Espírito: amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Pessoa idolatria, pessoa mentirosa. Idolatria é quando a gente idolatra outros deuses ou outras imagens ou coisas. Quer um exemplo de idolatria? Fulo, mas que acontece corriqueiramente no nosso dia. Os senhores estão vendo o futebol de vocês. Aí tem aquele cara que é fanático pelo, sei lá, fala um time aí, Palmeiras. O cara mete uma tatuagem do Palmeiras, velho. O cara, se o Palmeiras perde, acabou o mundo para ele. Senhores, isso é idolatria. É sutil, né? Parece que não, mas é. Isso é idolatria. A quem que os senhores estão adorando hoje? Está nas pequenas coisas. Quando os senhores estão no uso lá fora e nada freia o uso dos senhores. Meu amigo, não dá para te dar atenção agora. Não tem atenção agora. Não tem atenção agora. Tá complicado hoje, senhores. Hoje está difícil. Vamos lá, senhores. Então, quando os senhores estavam no uso, certo? Quando os senhores estavam no uso lá fora, a quem os senhores adoravam? Nós estávamos adorando A droga. A droga de quem? Quais são as consequências da droga? Então tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Os senhores conseguem entender essa diferença? Um versículo explicando o outro, a gente continua, né? Como de tudo o que se vende no mercado, sem levantar dúvidas por motivo de consciência, pois a terra e tudo o que ela contém pertence ao Senhor. Tudo que os senhores forem fazer, tudo. Quando a turma da igreja vem jogar bola aqui, o que eles fazem antes de começar o futebol? Uma oração. Os senhores conseguem entender? Quando os senhores vão fazer alguma coisa, os senhores estão alimentando a carne ou o espírito? Porque quando a gente começa a alimentar mais a carne, e mesmo sem perceber, porque é algo sutil, senhores, os nossos pensamentos começam a ser diferentes. O nosso véu começa a subir para o nosso olho. A gente perde a sensibilidade com o Espírito Santo. Isso é um fato, senhores. O inimigo, ele é sutil, ele é sorrateiro. A gente não fala que a doença da adicção é sorrateira? E você acha que Satanás age de que maneira? Ele é astuto, gente. Você crê na palavra de Deus? Ele também crê. E ele conhece muito mais que os senhores. Crer na palavra de Deus é uma coisa, e praticar o que Deus tem para a gente? Os senhores entendem? Está nos pequenos detalhes. Quando eu sair lá fora, eu vou fazer diferente. Meus amigos, está nos pequenos detalhes. Comecem a fazer diferente agora. Nas pequenas coisas, nas pequenas conversas, nas pequenas músicas que os senhores escutam. Vocês sabem que eu falo isso aqui? Eu falo isso aqui, falo, mas o que acontece, né, gente? As músicas continuam as mesmas. O mundo lá fora vai estar do mesmo jeito quando os senhores saírem, ou pior, tá, gente? Nunca vai melhorar. Infelizmente, é isso que a gente tem para a nossa geração. Praticar, crer, seguir e servir. Praticar, crer, servir, seguir e servir.
é sobre isso. Muito bom, velho. Muito bom. Gente, continuando. Se algum pagão convidar e vocês aceitarem o convite, comam de tudo que lhe foi oferecido sem levantar dúvidas por motivo de consciência. A consciência de vocês é seu guia, gente. Gente, por que tem países que o Evangelho ainda não foi atingido? O Evangelho não foi atingido por alguns países, mas as pessoas sabem a forma de se portar. Porque Deus já está aqui, Ele já está na nossa consciência, a gente já sabe por natureza que matar é errado, que adulterar é errado, que essas coisas são erradas. A consciência é o seu guia. Então, se sua consciência não te acusa, meu irmão, ok. Se a sua consciência está acusando os senhores, não faça. Alguém já viu sua mente é seu guia? Enganoso é o coração do homem, mas eu estou falando daquela voz lá no interior da gente. A divisão da alma. Perfeito, senhores? Vamos lá. Falo de consciência dele, não de vocês, porque a minha liberdade deveria ser julgada por outra consciência. Se eu como e me alimento dando graças, por que eu seria censurado por alguma coisa pela qual dou graças? Portanto, quer vocês comam, quer bebam, façam tudo, façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus, que é o que eu falei para os senhores. Não se torne ocasião de escândalo. O que é se tornar ocasião de escândalo? É isso que eu preciso que vocês entendam. Meus fariseus sabiam? Não, também. Mas o que é se tornar ocasião de escândalo? Vamos dar um exemplo aqui de uma ocasião de escândalo. O Wilker é um cara que não é dependente químico, certo? E ele é crente, vai para a igreja, serve a Deus. Só que se as pessoas virem o Wilker tomando um vinho na rua, o que vai acontecer? Ué, mas não é crente? Vai crucificar, Ué, mas não é crente? E crente pode beber? Está tomando uma taça? Ninguém sabe se ele está tomando uma taça, degustando, vai comer e vai dormir, ou se ele está muito louco, ninguém sabe. Mas para evitar esse constrangimento, independente do que as outras pessoas pensam, cara, pega a sua taça e toma em casa. É basicamente isso, senhores. Foi um exemplo bem chulo que eu dei, mas é exatamente sobre isso. Vocês estão entendendo? Sim. Então, assim, se eu estou aqui falando de Deus para os senhores, eu tenho que me vigiar o dobro. E eu falho nisso. Sou ser humano, mas eu tenho que me vigiar o dobro para tomar cuidado com o que eu falo depois que eu saio daqui, como eu me porto depois que eu saio daqui. Se os senhores estão tentando ser imagem e semelhança de Cristo, não seja escândalo para Cristo. Você quer brincar, meu irmão, com a pessoa? Você quer brincar comigo? Brinca comigo, brinca com o diabo, mas não brinca com Deus. Não brinca com o sagrado. Quando a gente está falando da palavra de Deus é coisa séria. Vou dar um exemplo para os senhores e vou rasgar o verbo mesmo. Quem que ouviu já a piadinha da caixa d'água lá em cima? Já ouviram? Já ouviram? Senhores, brinquem comigo, brinquem com o diabo, brinquem com a situação, mas com o sagrado não brinca, porque eu vou lá atrás para orar. É sobre isso que eu estou falando para os senhores. Tomar cuidado para não ser escândalo. Escândalo, a gente tem que se portar quando se trata de Deus, a gente tem que se portar como tal, se é que os senhores querem ser servos de Deus. Tá bom, senhores? Vamos lá para a última palavra? Tudo se interliga, tá, senhores? Então, eu peço para que os senhores prestem atenção. Essa palavra é bem conhecida que a gente vai entrar e ela está em Marcos capítulo 2. Marcos, segundo livro do Novo Testamento. E ela diz assim: levaram então, essa palavra é bem conhecida, tá, senhores? Provavelmente os senhores conhecem. Levaram então um paralítico carregado por 4 homens, mas ele não conseguia chegar até Jesus por causa da multidão. Então fizeram um buraco no teto, bem em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho,
os seus pecados estão perdoados. Alguém quer falar alguma coisa aqui? Quer falar, Will? Gente, primeira coisa que a gente tem que parar para pensar: como assim um paralítico está andando? Por que um paralítico está andando? Como que um paralítico chegou até Jesus no meio da multidão? Já falou, os amigos dele desceram. Amigos, acabou. Amigos, os senhores estão entendendo a palavra-chave? Se você tem pessoas boas e fiéis ao seu lado, até paralisado, meu irmão, você vai andar. Acabou, é simples assim. Os senhores estão aqui hoje porque os senhores tiveram alguém ao lado dos senhores que acreditavam em vocês, ou que ainda que não acreditassem, tinha amor por vocês e falava: esse cara vai andar. Está paralisado na droga? Vai andar, vou pôr na clínica, vou pôr onde for, mas vai andar. O familiar dos senhores, a mãe dos senhores, o pai dos senhores, os filhos dos senhores, seja lá o que for, alguém olhou para vocês e falou: vocês vão andar. Ainda tinha um pingo de esperança. Ainda tinha um pingo de esperança. Então assim, eu nunca tinha ouvido essa, eu ouvi várias passagens, várias vezes eu ouvi essa passagem, mas nunca por essa reflexão. É muito bom. Gente, essa reflexão a gente puxa para a nossa vida, porque a gente estava paralisado. Algum dos senhores tinha condição de tomar atitude por conta própria? Não. Talvez até alguns tinham aqui, vieram por conta própria e tal, não sei o que, mas a maioria de nós, senhores, a gente sabe, não conseguíamos escolher mais, estávamos paralisados. O poder de escolha foi nos retirado. Quer falar? Então esse poder de escolha a gente perdeu, senhores. Então um paralítico atravessou a multidão, né? Então, gente, continuando aqui, né? Eles não conseguiam chegar até Jesus por causa da multidão, então fizeram um buraco no teto. Gente, vão fazer de qualquer coisa para te verem bem. Quem é seu amigo de verdade? Quem vem visitar os senhores aqui hoje? É seus parceiros lá de fora? A gente sabe que não é. Então, quem é seu amigo de verdade? Quem é sua família? Os seus fazem um buraco no teto, descem você pela corda, dão algum jeito de tentar te salvar. Apresentar para Deus novamente. Vocês entendem, senhor? Porque eles já viram quem que vocês são em Cristo. Quem aqui já serviu a Deus antes de chegar aqui? É louco, né? Por que será que vocês estão aqui então? Vocês são um filho, gente. Quem é que já aceitou Jesus como único, como suficiente Salvador? Vocês são filho. Ele não deixou vocês morrerem. Ele ainda tem um plano na vida dos senhores. Mas os senhores podem perder a promessa no meio do caminho ou podem chegar lá. Isso é com os senhores. Eu já falei isso algumas vezes, mas tem muita gente nova, eu vou repetir. Eu tenho uma promessa, então ainda que eu tente me lascar, nada vai me parar. Para sim. Deus, ele corrige uma, corrige duas, corrige três. Se algum dos senhores não tiverem constância de se posicionar diante de Deus, os senhores vão perder a promessa de vocês. É justo. Vocês são carne, a sua carne vai perecer. Vocês acham que vocês estavam usando o que lá fora? Vocês podem morrer, meus amigos, e a promessa pode ir embora. Os senhores entendem isso? Ótimo, vamos lá. Versículo 5: Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Como assim? Ele curou o cara falando: os seus pecados estão perdoados? Por que ele fez isso? E antigamente as pessoas tinham doenças dependentes dos pecados, né? Alguns estudiosos, muito bem colocado, alguns teólogos estudiosos falam que esses pecados, Jesus falou que os seus pecados foram perdoados porque a decorrência da paralisia dele foi por conta dos pecados que ele tinha cometido. Mas também, senhores, tem outro ponto de vista. Tinham muitos fariseus, donos da lei,
o que se intitulavam donos da lei, que estavam naquela casa também. E quando Jesus falou, seus pecados estão perdoados, nossa, mas os fariseus deu 10 metros de pulo de altura, falou, quem que esse cara acha que é para perdoar pecado? E Jesus, sabendo disso, o que ele fez? Ora, alguns doutores da lei estavam aí sentados e começaram a pensar, por que este homem fala assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados, porque só Deus tem poder para isso. Pois é. Jesus logo percebeu que eles estavam pensando no seu íntimo e disse, por que vocês pensam assim? Isso aqui é demais, né, velho? Os caras não falaram nada, estavam ali no burburinho. Jesus sabe o que eles estavam pensando no íntimo. Gente, primeiro eu quero que vocês peguem isso aqui, o íntimo dos senhores. Jesus sabe o que está acontecendo, tá? O que está no coração dos senhores aqui, Deus sabe do que está acontecendo, porque os senhores estão no coração hoje. Então não adianta vocês tentarem se sair bem com, sei lá, o dono da clínica, no terapeuta, nas reuniões, no cronograma. Ninguém vai passar diante dos olhos de Deus. Se os senhores de fato não estiverem procurando uma transformação de dentro para fora em Deus, os senhores vão voltar para cá, tá? Só avisando antes, porque a família dos senhores já conhece isso aqui. Então a mudança tem que ser verdadeira. Talvez vocês até enganem nessa passagem aqui, saiam lá fora, mas gente, enquanto não houver uma mudança verdadeira da parte dos senhores, os senhores vão voltar. Outra coisa que eu quero trazer para vocês, se hoje, viesse alguém todo arrebentado, todo estourado, ou viesse um cara aqui na frente que tinha acabado de recair, mas ele era um baita de um terapeuta, vocês ouviriam o que ele falaria? Ouviria mesmo? Eu ouviria. Ou algum dos senhores afastariam isso de lado e falariam assim, quem que é esse cara que acabou de chegar aqui? Porque Jesus, senhores, quando ele veio aqui para a terra, os senhores acham que ele veio como Messias, o Salvador do mundo, que todo mundo esperava, um tapete vermelho, um cavalo branco, um cara rico, um palácio. Nasceu na manjedoura, pobre, Jesus de Nazaré. Nazaré, que lugar que era Nazaré? O povo tirava onda de Nazaré naquela época. Os senhores entendem? Então, desprovido de beleza. A Bíblia não fala que Jesus era um homem bonito, lindo. Não. Mas quando ele abria a boca para falar, só saía sabedoria. Os senhores conseguem entender isso? Continuando, que eu vou finalizar para não ultrapassar o tempo dos senhores. O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou dizer, levante-se, pegue a sua cama e ande? Pois bem, aqui que ele mata a charada, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse Jesus ao paralítico, eu ordeno a você, levante, pegue sua cama e vá para casa. Por que ele falou para ele pegar a cama dele? Ele não podia deixar a cama dele lá? Mas Jesus falou, levante, pegue a sua cama e vá para casa. Por que Jesus não falou, levante e vai para casa? Alguns dos senhores sabem isso? De exemplo de fé. Exemplo de fé. Tinha que carregar o filho. Ou para carregar Para mostrar para o povo, É o seguinte, senhores, ainda que os senhores estejam tendo uma oportunidade de recuperação, certo? Sejam livres das drogas um dia, estejam lá com 3, 4 anos de sobriedade, com a família dos senhores, a cama que os senhores estão falando, o que Jesus está falando aqui para os senhores hoje, pegue sua cama e volte para casa, é para vocês saberem da onde vocês vieram. Vocês conseguem compreender isso? O paralítico sabe da onde que ele foi salvo, da paralisia que ele foi salvo, porque senão Jesus só falava, levanta e anda, você está curado. Não, levante,
pegue a sua cama e ande. Vocês entendem, gente? Então não esqueçam, senhores, da onde os senhores saíram. O maior problema de nós é que quando a gente sai de uma instituição, aquela dor que a gente sentiu, o sofrimento que a gente estava aí, que a gente causou, é esquecido. E esse é o grande erro dos senhores. Ah, mas eu vou ficar lembrando do passado. Não, você só não pode esquecer da onde você veio, da onde Jesus tirou vocês. Gente, quem está aqui com os senhores hoje? É só observar. Esses são os amigos que mesmo você paralisado te fizeram andar. E vocês começando a andar agora, pega a caminha que está do lado de vocês, que agora ela está bem grande porque vocês estão aqui dentro, mas daqui a pouco vocês vão querer guardar ela no guarda-roupa. E a partir do momento que vocês guardarem ela no guarda-roupa, vocês vão esquecer, escuta o que eu estou falando, vocês vão esquecer o que vocês carregam, o espinho na carne que vocês carregam, e vocês não podem esquecer desse espinho. Isso se trata do quê? É simples assim, é o primeiro passo, que é diário. O primeiro passo é a cama que os senhores precisam carregar todos os dias em suas vidas. Amém, senhores? Amém. Legal, vamos orar então.